Olá, gente, boa noite a quem está chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Live Oscar Legal hoje. Nós vamos falar com a querida Thaís Jennifer Rocha. Vamos falar sobre equidade, diversidade e inclusão nos programas de compliance das OSCs. E a minha convidada já está por aqui. Deixa eu só ver aqui como é que eu vou fazer para ela chegar junto. Olha ela aqui já. Pronto. Jennifer, querida, já convidei você. Opa! Seja Olá, bem-vinda, boa Jennifer. noite para todo mundo. Obrigada, Lucas, mais uma vez pelo convite. Tá me ouvindo Eu que te bem? agradeço, querida. Já há um tempo, você já teve num debate com a gente, mas um debate é sempre com mais gente. Eu já estava querendo te trazer aqui numa live para a gente conversar já há bastante tempo. Que bom, tá bom? Sinta-se em casa. Obrigado, muito obrigado por estar aqui, tá bem? Uma felicidade grande, tenho uma grande admiração pelo seu trabalho. Você é uma jovem advogada já aí produzindo coisas, prometendo aí nesse setor. E eu fico muito feliz de você poder estar aqui com a gente conversando, tá bom? Eu que agradeço o convite mais uma vez, agradeço sempre o seu carinho, o seu cuidado em me colocar para participar aqui das lives. O SC Legal é uma referência para todo mundo que atua no campo e é uma honra poder participar mais uma vez com você aqui. Massa, que ótimo. Então vamos começar o seguinte, da nossa tradição aqui. A Regô eu só anuncio, né, você que conhece aqui nessas lives, a Regô eu só anuncio quem são os convidados, convidadas, e toco a bola para a pessoa se apresentar. Então, apresenta aí, Thaís Jennifer, para Maravilha. nossos ouvintes, para nossos seguidores, para o nosso público. Maravilha. Para quem não me conhece, eu sou Thaís Jennifer Rocha, sou advogada de organizações da sociedade civil, estou como advogada em SBSA Advogados, como conselheira da Jovem Advocacia da OAB São Paulo e na gestão executiva da Comissão de Direito do Terceiro Setor. E finalizando agora com uma dorzinha no coração, o meu mandato como conselheira estadual de assistência social também. Atuo no terceiro setor já tem um tempo e é um prazer, né? Sempre poder compartilhar um pouco das perspectivas, especialmente dos jovens advogados, né? Que também estão querendo se engajar em uma advocacia com propósito. Então, eu agradeço, né, por ser colocado às vezes como inspiração. Esse movimento ele é sempre puxado, né? A gente tentar ali desbravar novos caminhos, trazer mais pessoas para também atuarem dentro do terceiro setor. Então, eu tiro isso como uma missão mesmo de vida, poder trazer o quanto mais advogados possíveis é melhor para todo mundo. Ah, muito bacana, Thaís, que legal, muito bom. E aqui a gente já tem uma turma boa chegando, as pessoas já, olha, a Nicole, um abraço para você, também a gente vai combinar depois para você vir aqui também falar um pouco sobre o trabalho da Associação Paulista de Fundações. Então, ela está me parabenizando por ter convidado você. Então, Nicole olha que é minha amiga bacana. de conselhas, ela é Ah, maravilhosa. que bacana, que Obrigada, legal. Nicole. Então, o pessoal do grupo Nossa Arte Capoeira, o ICAP Treinamentos, todo mundo que está chegando aí, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. César Antônio Manhães, lá do Espírito Santo, querido. A Margot está dizendo que conhece essa sala. Então, pessoal todo chegando aqui e cumprimentando, enfim. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Não esquece de deixar seu like aí para apoiar nosso trabalho. Também isso é importante para a gente. Vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente, não só a gente trabalhar para ele, não é mesmo? E outra, viu, Thaís? Não cai o dedo. Viu? Tem gente que acha que cai o dedo. Não cai, ó, gente, eu garanto a Não, você, não cai o dedo. Então, ó, dá o like aí pra gente, brincadeira da parte, mas a gente gosta, é sempre bom apoiar nosso trabalho, tá certo? Então, vamos seguir aqui, vamos, na verdade, começar, então, o nosso bate-papo. A gente está aqui com a Thaís Jennifer Rocha, ela já se apresentou, e a gente vai falar sobre equidade, diversidade e inclusão nos programas de compliance das OSCs. Então, queria que você desse então um panorama geral aí, né, apresentasse um pouco esse tema, um panorama geral do que é equidade, do que é igualdade, qual a importância, né, de falar desses temas e depois a gente faz esse recorte então de como eles entram nos programas de compliance. claro. É sempre importante, né, trazer um panorama geral para que as pessoas entendam que não é só mais uma modinha, né, não é só mais uma oportunidade de criar algo novo. É a gente realmente estabelecer uma nova cultura. Aqui no escritório eu atuo, né, com compliance societário para organizações da sociedade civil. Então acaba que esse tema eu tenho visto com bastante frequência. Muitas organizações têm nos procurado exatamente por uma necessidade
de adequar questões relacionadas à cultura interna da organização que vem surgindo, especialmente quando se trata de equidade, diversidade e inclusão. E aí, para trazer um panorama geral, né, eu sempre falo dentro dos nossos treinamentos, o que diferencia um termo do outro, né? O que é equidade, o que é igualdade? Porque as pessoas, elas sempre estão muito propensas a entender que equidade e igualdade são as mesmas coisas. Mas igualdade é a gente entender todo mundo como igual e oferecer as mesmas oportunidades, as mesmas condições, oferecer as mesmas questões, tendo todos como iguais. Então, a gente lida aí com a igualdade. Mas quando a gente fala de equidade, a gente vai buscar mecanismos que a gente consiga, de alguma forma, ali, equilibrar a diferença entre as pessoas. Então, eu sou super alta, eu sempre me considero alta perto de outras pessoas por aí. Tenho 1,75 m de altura. Então, se eu estou do lado de uma mulher que seja um pouco mais baixa que eu, que tem 1,65 m, por exemplo, a gente tem uma diferença. O que eu vou fazer para que nós duas consigamos ter a mesma visão? Eu vou proporcionar mecanismos que coloquem essa pessoa na mesma altura que eu. Então, nem que eu coloque um banquinho, nem que eu coloque uma cadeira, algo do tipo, para conseguir equilibrar essa relação. Então, quando a gente traz esse panorama, né? Por que as organizações elas têm procurado, e muitas até procuram, eu preciso de uma política de igualdade, mas a gente tem sempre orientado a buscarem pela equidade, trazer oportunidades iguais, trazer condições semelhantes, né, aliás, que possa equiparar as pessoas para que elas possam usufruir das mesmas oportunidades. E aí, quando a gente olha, né, para o ambiente geral, para o cenário geral, tanto de empresas quanto das organizações da sociedade civil, a gente tem vários temas que relacionam a equidade, a inclusão e a diversidade em relação especialmente a gênero. Então, falando aqui sobre equidade, eu acho que sempre que as pessoas escutam esse termo, elas também correlacionam equidade de gênero, equidade de raça, como que nós podemos equiparar, como nós podemos criar condições semelhantes dentro desses dois nichos. E aí, olhando para a equidade de gênero, né, passado aí o seu 8 de março, que a gente sempre bate na mesma tecla, as mulheres, elas estão ali em pé de desigualdade com os homens. Então, quais mecanismos nós vamos criar para que essas mulheres tenham as mesmas oportunidades? Quais são os mecanismos que a gente vai estabelecer para que elas alcancem os mesmos postos? Quais são os mecanismos que a gente realmente vai implementar, e aí dentro das organizações da sociedade civil, para que a gente consiga realmente ter um desenvolvimento saudável tanto para a organização quanto para a pessoa que está lá desenvolvendo o trabalho dela. Então a gente tem sempre que estar pensando nesses dois sentidos, né? Muito interessante, é uma perspectiva super interessante e abrangente também, muito generosa, eu diria, de pensar as questões mais do que o conceito frio, né, de dar possibilidades concretas e mais generosas de aplicação, né? E a gente vai falar disso já já. Antes, olha, me permita cumprimentar o povo que está aqui chegando. Sim, está vendo, o pessoal está dando like aí à vontade, isso é muito importante. Muito obrigado, viu, gente? Isso é sempre bom para apoiar aqui o nosso trabalho, fazer esses algoritmos também trabalhar para a gente um pouquinho, né? Então, eu queria cumprimentar aí o Fabrício Vieira, querido amigo lá de Vitória da Conquista. Eu estou esperando o livro dele até hoje, para a gente fazer aqui um lançamento, fazer aqui uma divulgação. O Pedro Aguerre, que também mandou um alô para você aqui, da importância desse tema. Ele é um querido pesquisador, um abraço aí pro Pedro, quem sabe a gente também combina uma vinda dele por aqui. Aliás, gente bacana tá vindo por aqui. A Rose, ó, que é do Fórum de Entidades do Rio Grande do Sul, já esteve aqui com a gente falando sobre o Miroski lá no Rio Grande do Sul. Também, que já estiveram aqui também, André Carvalho, da Comissão Nacional de Direito do Terceiro Setor, a Gisele Carina, que esteve aqui no mês passado lançando o livro dela, não está aqui, mas está aqui sim, então ó, tô mandando, então o pessoal da Associação Tijupá, lá do Maranhão, ganhou o segundo, e o primeiro foi a Associação Amigos Unidos pelo Amor, lá de São Paulo, do interior de São Paulo também. Então a gente sorteou 2 livros, foi muito interessante. Obrigado, um beijo, Gisele e a Tânia, que estiveram aqui comigo. O André está por aqui também cumprimentando, o Pedro Aguerre também. E aí cumprimentar também a Mara Maravilha, a Scarlett Cássia, o Nelmar Santana também, querido aqui da UFBA, amigo lá do Núcleo de Pesquisa em Administração Pública. Então,
Queria cumprimentar todo mundo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quem eu não falei o nome também, desculpa, a gente cumprimenta daqui a pouco, tá bem? Mas eu queria voltar então aqui, Thaís, para a gente falar duas coisas. Essas questões de equidade, de igualdade, elas também se relacionam com as ODS, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, dos objetivos, esses objetivos, o que são, e esses dois objetivos que a gente já conversou um pouquinho antes, e você já mandou aqui os objetivos de 5 e o 10, né, que se relacionam com isso. Queria que você falasse um pouco desse contexto e como essas questões que a gente veio conversando até agora se relacionam, então, com as ODS. Claro. Quando a gente faz esse recorte de gênero, né, focado especialmente na mulher, que tem sido também uma das minhas pautas, né, focar no direito das mulheres e focar no direito das pessoas negras, das pessoas pretas, enfim. E quando a gente faz esse recorte de gênero e a gente observa que 36% das lideranças são ocupadas por mulheres e que esse número ainda está muito abaixo, considerando, às vezes, a base de toda uma organização, e que esse número ele aumentou em 2022 para 38%, a gente tem um número ali de 2016 a 2022 que faz um pequeno salto. A gente não tem como não olhar, aliás, para a ODS 5, que é a de igualdade de gênero, especialmente se a gente está trabalhando com organizações da sociedade civil. Nem sempre ela vai fazer a promoção das atividades dela voltada para aquela ODS, mas dentro dela ela tem que ter aquele olhar para igualdade de gênero também. Temos lá todas as ODS, mas quando a gente fala da promoção da atividade, é simples a gente catalogar e falar, minha organização ela desenvolve ODS X, Y, Z. Mas internamente a gente não pode esquecer da igualdade de gênero, que é a gente também trazer essa possibilidade de redução, qualidade, né, de vida, de desenvolvimento de atividades, a gente ter uma proteção aos direitos da mulher, principalmente. Então, trazendo para esse recorte, a gente vai ter sempre que a mulher ela está em posições abaixo, ela não ocupa ali em equidade, né, em paridade com os homens a liderança. E quais são os mecanismos que a gente poderia implementar para conseguir fazer com que essas mulheres também chegassem? E aí, se a gente olha para o terceiro setor, a gente vê um contraponto muito interessante, que é o seguinte: a maioria do terceiro setor, né, a maioria das lideranças, a maioria da base, do voluntariado, ela é ocupada por mulheres. Mas por quê? Porque na construção, né, do terceiro setor, a gente tem ali um cuidado, um zelo, tem um olhar mais atencioso, sempre trazem aquele olhar de mãe. E esses dias eu estava navegando pelo LinkedIn e eu vi um artigo muito interessante e a chamada era muito impactante, porque falava o terceiro setor é machista. E eu fiquei, nossa, preciso entender o que estão querendo dizer. Provocativo, no mínimo. Super provocativo. E eu não lembro o nome da autora agora, se eu não me engano, é Juliana, mas não sei o sobrenome. Acaba que fui ler o artigo e ela traz provocações exatamente sobre esse ponto. Sobre o terceiro setor ele ser liderado e ter na sua composição muitas mulheres, mas as oportunidades, ainda assim, elas serem diferentes. Na Comissão de Direito do Terceiro Setor, nós conversamos na semana passada com a diretora jurídica do Instituto Verde Escola, e ela trouxe muito essa questão de eu, como mulher, e a diretoria, né, que é composta por mulheres, ter que, às vezes, bater de frente para buscar políticas públicas, especialmente nesse período aí, né, de devastação do litoral norte. Então, quando a gente faz esse olhar, a gente vê realmente que no mercado tem ali um déficit de mulheres na liderança. No terceiro setor tem um número mais significativo, só que as oportunidades, elas ainda não são concedidas da mesma forma. Então é um contraponto que precisa ser analisado, estudado, mas nem sempre as organizações estão com olhos voltados para a igualdade de gênero. E aí o outro ODS que você mencionou foi o ODS 10, que é sobre a redução das desigualdades. E ele entra quando a gente fala sobre o recorte racial. Se a gente entra ali, né, mais a miúde, dentro do aspecto racial, a gente tem que 20%, né, das mulheres, aliás, das mulheres aproximadamente 56% da população ela é composta por pessoas pretas,
Só que dentro dessa composição, sabe quantas estão ocupando espaços de liderança, lugares de liderança? 4%. Então, de Nossa. 56% de uma população que é majoritariamente preta, nós temos apenas 4% na liderança. Então, quando a gente olha para o ODS que visa a redução de desigualdades, tem alguma coisa que não está fechando. E dentro das organizações também tem esse olhar. A promoção das atividades, normalmente, ela é voltada para esse público. Mas e dentro da organização? Como que é vista essa questão? Como estão sendo buscados mecanismos para reduzir essas diferenças? Como estão sendo buscados mecanismos para poder empoderar, realmente colocar essas pessoas na liderança em um dado momento? Então, o olhar que tem que ser, quando a gente traz o ODS, embora também possa não ser a atividade final, ele tem que ser um ODS de análise interna. A organização tem que olhar ele como um ODS de preciso melhorar uma situação aqui, preciso transformar a situação em relação às pessoas pretas, que inclusive recebem 31% menos do que as pessoas brancas. Então são questões muito provocativas, né? Quando a gente fala da equidade, da diversidade, da inclusão, foca ali dentro da equidade, vai trazendo ali esses recortes, tanto de gênero quanto racial, a gente tem questões muito profundas a serem analisadas e que realmente precisam ser aprofundadas, precisam ser vistas. Mas nem sempre as pessoas, enfim, estão tão preocupadas ou têm acesso a essas informações. Então, é mesmo um caminho de você olhar para a sua estrutura e falar o que eu posso mudar aqui, o que eu posso fazer. É uma questão de realmente alterar a cultura da organização para poder ampliar esses esforços de modo geral. Muito bom, muito bom. Toda essa abordagem com relação à cultura da organização, né? Mais do que uma questão normativa, Exatamente. que é um elemento importante, é uma questão de cultura, especialmente, né? Exatamente. É uma mudança ali do pensamento, né? A mudança da estrutura, da base. A gente pensar que o racismo é estrutural, que o machismo é estrutural, a gente poder mitigar esses elementos, né? Trazer recursos novos para manter, aliás, as pessoas, trazer a diversidade de pessoas para dentro da organização, pensando não só no que ela pode ganhar em termos de captação, de financiadores e tudo mais, mas numa mudança cultural mesmo. Muito bom, muito bem. Aproveitar para cumprimentar todo mundo que está chegando por aqui. Bem-vindos, bem-vindas. A Tânia Lourenço, que eu já mandei um beijo para ela aqui antes. Estou mandando de novo, que ela acabou de chegar por aqui. Então, a Mary Braga, a Camila Luz, todo mundo que chegou por aqui depois. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A Leila Consuelo, enfim, Isabela Inocêncio, todo mundo que chegou, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esquece de deixar aquele like aí pra gente. Estavam bem agitados no like mais cedo, agora deu uma parada, mas estamos bem, viu? Ainda abertos a receber likes, por favor. Então, colabore aí, contribua com o nosso trabalho. E eu queria convidar todo mundo, a gente vai ter a segunda live, né, do mês, então a gente vai ter no dia 28 de março. Eu vou estar aqui com o Fernando Nogueira, ele é o atual diretor executivo da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Então a gente vai estar falando sobre o trabalho da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR, mas também sobre a captação de recursos, né, o cenário, a própria profissão de captador de recursos. A gente vai falar um pouquinho dessas coisas aqui. Eu estou muito feliz de receber o Fernando Nogueira, depois de 8 anos na gestão do JP. Agora o Fernando Nogueira chegando e um abraço também para o JP, um querido, e o Fernando também chegando com todo o gás aí, e com certeza vai trazendo, né, vai dar uma oxigenada, que é bom, né, as instituições, mesmo quando se tem bons trabalhos, que quando se sucedem também, é sempre importante oxigenar, e a BCR fez isso, e a gente vai receber aqui o Fernando Nogueira para conversar um pouquinho sobre isso. E eu queria também convidar para vocês falar para vocês que últimas vagas para o nosso curso do Estatuto. Uma felicidade grande para a gente. Já venho fazendo curso de Estatuto em Company, enfim, viajei por aí tudo, fazendo oficina de elaboração de Estatuto, Thaís. E agora a gente lançou uma turma, né, um curso de elaboração de Estatuto. De segunda a sexta vai ser pauleira, todo dia a gente vai estar lá discutindo. Vamos construir um estatuto coletivo, né, a partir dos exemplos, das pessoas que estiverem ali, das questões que vierem trazendo, nós vamos construir um.
E depois as pessoas vão ter como dever de casa, né, dar aquela revisada no seu estatuto, e eu vou dar um parecerzinho nesse estatuto, se está legal, como é que pode ser, enfim, o que é que o aluno ou a pessoa que participou, enfim, tem que observar um pouquinho melhor e tal. E além disso, depois do parecer, ainda tem uma mentoria, né, pelo menos uma conversa comigo para a gente poder tirar as dúvidas, orientar. Então, estou numa expectativa muito grande, a turma está ficando muito bacana, gente de tudo quanto é lugar do país. Então, nos últimos dias agora crescendo, porque o pessoal já deixa tudo para o último dia, né, que já é natural. Então, quem quiser, ainda tem pouquíssimas vagas para a gente poder fechar a turma e segunda-feira trabalhar duro no estatuto. Eu, como diz aqui na Bahia, vou entregar todas as manhas e macetes possíveis, né? Vou ensinar como é o caminho, o que é que tem que observar, como é que a gente problematiza, o que é que a gente coloca, o que é que a gente não coloca. Então, vamos conversar bastante na semana que vem sobre estatuto de associação. Lembrando também que eu estou escrevendo um livro sobre isso, então toda essa discussão também é fruto, alimenta o raciocínio de quem está escrevendo um livro, então é importante também, mais do que ensinar, né, mais do que orientar também, tem uma coisa de aprender e de problematizar e de enriquecer o que está discutindo. Então a Camila Luz, que vai providenciar a inscrição, vai lá, Camila, vai lá no nosso site, vai lá no nosso Instagram, tá bom? Aqui no nosso Instagram, o link está aqui na bio, tá? Você chega no link na bio, tem logo a inscrição no curso, tá bom? E daí a gente vai avançando. Então, feitos os devidos convites, recebidos aí os devidos likes, voltemos aqui ao nosso tema. Mas só adendo sobre o Estatuto Social. É sempre importante, né, Lucas, esse tema também. Exatamente. Eu recebi uma atribuição um dia desses de que era para eu ter um estatuto por dia como leitura de cabeceira. E faz muito sentido, porque a gente observa a diferença, a modificação, as transformações. Acredito que esse curso vai ser muito proveitoso. Gostaria de poder participar, mas já estou também em outro projeto em desenvolvimento, acaba que está tomando todo o meu tempo, mas vai ser um sucesso, tenho certeza. Mas vou lhe dizer, eu tô nessa vida desde 2004, dentro de organização. O primeiro estatuto que eu peguei mais afinco foi em 2004, quando eu cheguei no GAPA, no Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS. De lá para cá, eu já conto aí mais de centenas, viu? Já 2 ou 3 centenas de estatutos, assim, foram muitos esses anos todos. E eu viajei pelo país todo. E acontecia que o formato das minhas atividades, quando eu viajava, era de manhã a gente fazia um apanhado mais geral sobre a parte jurídica e de tarde a oficina do estatuto. De tarde dava o dobro de gente da manhã. Porque as pessoas queriam ir lá ouvir falar do seu estatuto, porque é uma coisa pragmática, entendeu? Sim. A questão jurídica, ok, o ambiente jurídico. As pessoas querem saber a questão tributária, isso e aquilo. Mas o estatuto sempre é um negócio que desperta muita dúvida, né? Se pode remunerar, se não pode. O cartório que disse isso ou disse aquilo, né? E a gente tem uma heterogeneidade na interpretação. Então, realmente, depois de tantos anos, né? Desculpa. Lendo o estatuto, trabalhando com o estatuto, fazendo reformulação, enfim, ou criando, ajudando a criar esse sonho, né, de muitos dos grupos e tal, também revisar. Então, agora é a hora de entregar essa experiência, esse know-how, para quem estiver comigo aí nessa turma. E eu convido todo mundo para chegar e colar aí com a gente na semana que vem mais uma vez. Como eu disse, o link está aqui na bio, aqui no Instagram, está também aí nas nossas redes sociais. Mas vamos voltar então, né? Porque a gente falava de inclusão, falava de equidade, falava de igualdade, né? Na verdade a gente falava de igualdade, equidade, falamos dos ODS, né? Igualdade de gênero, redução de desigualdades, e aí a gente queria falar um pouco, chamar um pouco para a questão da inclusão, né? A gente conversou um pouquinho antes, alguns grupos precisam realmente de um olhar mais atento, e você deu um exemplo muito básico, né, que é a questão da altura, né? Eu que sou um baixinho, né, eu me vi logo do seu lado aí, menor ainda, porque você, na proporção, ia ficar menor. Então, entender com esse exemplo simples, entender que existem diferenças e que precisa olhar para essas diferenças. Exatamente. Né? E aí a gente está falando de alguns grupos. Fala para a gente, então, um pouco dessa coisa da inclusão, a gente está falando de pessoas com deficiência, enfim. Vamos falar um pouquinho disso para as pessoas. Quando a gente entra dentro desse panorama, né, da inclusão, é muito importante que aí eu acho que até ultrapassa, depender do caso, um pouco da questão moral, da questão cultural, entra a questão também legal. Por exemplo, pessoas com deficiência. A gente tem
uma legislação que faz ali, faz com que as organizações, né, as empresas, elas sejam obrigadas a terem adaptações mínimas para pessoas com deficiência. Então, quando a gente olha sobre esse panorama, as adaptações mínimas, elas são aplicáveis a todas as pessoas com deficiência. Porém, dentro de um aspecto de igualdade. Mas se a gente for olhar, né, no aspecto de equidade entre as pessoas com deficiência, nós vamos ter ali uma diferença que, às vezes, uma pessoa vai precisar de uma adaptação extra. Uma outra adaptação, uma adaptação mínima necessária que adeque às necessidades dela especificamente. Então, as organizações, elas também precisam estar com esse olhar. Se elas querem incluir pessoas com deficiência, não basta fazer a contratação para seguir lá a legislação, falar, eu tenho um número mínimo de PCD aqui na minha organização e tá tudo certo. Não, é realmente fazer a inclusão dessa pessoa. Eu tive uma experiência muito legal no Conselhas, que foi de atuar lá como conselheira junto a Marcelo Panico, que é da Dorina no Rio. E na perspectiva de uma pessoa com deficiência visual, tem muita coisa que a gente fala, ai, que bobeira, não imagina que seja assim, né? Mas a acessibilidade de um card é importante a gente fazer quando a gente manda, às vezes, no WhatsApp. Colocar ali a descrição da imagem é um básico que todos podemos fazer em relação à pessoa que tem uma deficiência visual. Então, quando a organização ela vai olhar para o aspecto da inclusão, eu quero ser uma organização inclusiva, ela vai fazer as adaptações legais dentro do ambiente dela, mas ela também vai ter um olhar para adaptações necessárias além daquelas obrigatórias. Ela realmente vai olhar para a necessidade específica e fazer a adaptação mínima para que aquilo aconteça, né? A gente trazer ali o melhor conforto para essa pessoa, né? Pensar que não só estou cumprindo aqui com a cota, não só estou aqui cumprindo com que a legislação está me obrigando, mas realmente fazer a inclusão, colocar essa pessoa para ocupar cargos de liderança, pensar num plano de carreira para que ela possa evoluir, para que ela realmente faça coisas dentro da organização que sejam impactantes, que sejam relevantes, não fique ali só cumprindo, né, com o que a lei manda. E aí, quando a gente fala das pessoas idosas também, dentro desse aspecto da inclusão, pensar, né, o etarismo, tantas pessoas já pensam, mas é mais velho, eu não vou contratar, ou então é muito jovem, não vou contratar porque não tem experiência. E aí eu acho que todo jovem passa por aquela fase. Como eu vou ter experiência se ninguém me contrata por não ter experiência? Então, acho que a gente precisa também estar sempre tentando interconectar as gerações. Tanto os mais velhos quanto os mais novos. O que os mais novos podem me ensinar, né? Com as atualidades, com as novidades, com todo esse ânimo que tem no desenvolvimento das suas atividades. E o que aquelas pessoas que já estão há mais tempo ali na organização ou que são experientes e estão buscando uma oportunidade de trabalho, podem agregar também para a organização. Então, tentar fazer essa conexão entre as duas pessoas é importante. Desculpa. A gente viu, né, recentemente, acho que hoje saiu a maior viralização de duas ou três estudantes de uma universidade particular de Bauru que estavam zoando a colega de classe por ter 40 anos de idade. Então, quando a gente fala do etarismo, quando a gente fala de inclusão de pessoas idosas, nós estamos tendo que olhar para aspectos nesse sentido também, né? Às vezes a gente tem um viés inconsciente de praticar alguns atos, mas eu acho que quando a gente toma noção, toma conhecimento sobre aquele assunto, fica um pouco mais fácil da gente se conter e falar, não, peraí, acho que o caminho não é esse. E a respeito do caso que a gente viu hoje, dentro de uma organização, é a mesma questão. Não é obrigatório, a lei não exige, mas a organização, com um olhar de inclusão, quero realmente incluir e não descartar a pessoa quando ela estiver mais velha, ou então deixar de contratar também por conta da sua idade, eu vou pensar em como eu vou incluir e vou conectar essa pessoa às demais. E aí a gente também entra, né, dentro do aspecto da inclusão sobre o público LGBTQIA+. Quando a gente entra nesse aspecto, a gente tem muitos relatos. Eu cheguei a ouvir uma vez o relato de uma pessoa que falou, nossa, eu só consegui trabalho no McDonald's, porque era o único lugar que aceitava. Então, a gente aproveitar essa onda de SG, essa onda de equidade, diversidade, inclusão, e entender que as pessoas elas vão ter ali as suas características. E o que a minha organização está disposta a fazer para incluí-las, para trazer mais diversidade,
para oferecer oportunidades para todo mundo, colocar em cargos de liderança, promover, né, um plano de carreira que a pessoa se sinta satisfeita, se sinta feliz em poder trabalhar, que a pessoa realmente consiga ali desenvolver as suas atividades e falar, vale a pena eu continuar aqui. Essa organização, além dela me aceitar, ela me proporciona uma imagem de futuro. Ela me proporciona a possibilidade de realmente querer avançar. Então, dentro dessa questão da inclusão, a gente tem várias vertentes. Como que nós iremos fazer a inclusão? Refugiados, se a gente pensa no respeito à liberdade religiosa, tem todas essas questões. E elas estão indo cada vez mais de encontro às organizações que estão se preocupando em como fazer isso. Né? Acho que aqui entra o nosso papel de realmente poder ajudar e falar como que eu posso auxiliar a sua organização a dar um passo a mais. E esses passos, eu sempre falo, não precisam ser grandes passos, mas que sejam pequenos passos e dentro das suas possibilidades que promovam uma mudança de cultura, que mostre que você realmente tem uma preocupação com os ODS para dentro da organização, que você tem uma preocupação com o ESG, que a gente tem aí também, está super em voga, é um tema super atual, para que a gente possa realmente adaptar o desenvolvimento das atividades das organizações em relação a essas três vertentes, né, da equidade, diversidade e inclusão. O seu áudio está mudo. Desculpa. Ao vivo é isso, né? O microfone desliga, liga e faz umas contas. É isso aí. Olha, é muito bom. Acho que assim, são temas super delicados e até complexos, né? Porque é fazer um cruzamento de diversas instrumentais, digamos assim, referenciais. E você traz com uma leveza, né? De uma maneira que absolutamente compreensível. Isso é importante, mas de fato é complexo, né? A gente está lidando com diversas questões. E eu queria aproveitar que essa fala foi super pertinente quando você falou. Olha que coisa interessante. Eu tinha acabado de ver que uma pessoa tinha entrado aqui na live e você começou a falar também das pessoas com deficiência e tal. E aí eu queria cumprimentar aqui, cumprimentar essa Maíra Machado, lá do Acre, e agora também entrou o Robert Valdo, eles são da Associação de Pessoas com Deficiência, lá de Rio Branco, no Acre, são parceiros, gente queridíssima lá do Acre, que vem fazendo um trabalho muito bacana, de referência lá, com pessoas com deficiência no estado. Então, quando ela, justamente, a gente começou a falar desse tema, ela aqui se manifestou, elogiou também, então um abraço aí pro pessoal trabalha com este tema especial aos meus amigos aqui do Acre, tá bom? E cumprimentar também a Laís de Figueiredo Lopes, nossa musa inspiradora, que está aqui também, ela que é da SBSA Advogados, está sempre aqui com a gente, tanto participando das lives quanto aqui assistindo, já mandou um elogio para você, já entrou por aqui, e uma felicidade muito grande, né, de ter Laís aqui como uma parceira. E da mesma forma, Nailton Cazumbá, um grande parceiro, né, também uma referência na contabilidade do setor. Então, Nailton, Laís, um beijo para vocês, muita honra tê-los aqui como amigos, parceiros e também na nossa audiência. Queria cumprimentar aqui também, por fim, o Cauã Lincoln, aqui da UFBA, parceiro aqui no nosso grupo de estudo também, lá de administração política. Então, sejam todos abraçados e todo mundo que está chegando por aqui, a Valdirene Fernandes também, que está aqui se manifestando, todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, a Muniz, a Amanda, a Elimária, a Franciele Marques, então todo mundo, a Franciele que está no curso da gente também, né? Segunda-feira começaremos, então todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, só não esqueçam de dar esse like, viu? E saibam que o dedo não cai. Já é provado aí, não tem nenhum relato de dedo que caiu depois desse like, tá bom? Então é isso, vamos trabalhar aí pra gente, né? Vamos apoiar aí nosso trabalho também, tá certo? Então voltando aqui, Thaís, vamos voltar aqui para o nosso... a gente falou então de todas essas questões da igualdade, enfim, né? E da inclusão das pessoas com deficiência, idosos, LGBTQIA+, refugiados também, por que não? E essa inserção nas políticas de compliance, né? Então, sempre as pessoas ficam perguntando o que é uma política de compliance, o que é o compliance. A gente já teve aqui algumas lives para explicar o que é esse tal desse compliance, compliance, então tem de tudo aí que eu venho ouvindo. Mas o que é uma política de compliance? E aí vamos incluir, aí fazer esse cruzamento de como essas questões, né, de equidade, enfim, elas se reverberam, né, elas
elas podem ser concretizadas nessas políticas, então. Sim, eu, antes só de falar sobre isso, eu vi que a Laís entrou, realmente uma musa inspiradora que me ensina. É minha gestora direta aqui em SBSA, mas quando a gente fala de pessoas com deficiência, é uma referência na pauta também. Também. Sempre me ensina muito, então é muito importante aqui agradecer também a ela por isso. Quero agradecer as pessoas da minha célula que estão aqui acompanhando, maravilhosas, e as pessoas do BSL, que é o coletivo de mulheres pretas que eu participo também. Opa, queria então aproveitar, mandar um abraço a todo mundo que está por aqui. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, Maravilhosas. viu? E quando a gente entra, Lucas, dentro das políticas de compliance, a gente tem uma metodologia aqui em SBSA para aplicar realmente de forma que flua, que seja natural, que não seja algo pesado, que realmente traga uma transformação, que realmente traga para as organizações algo que elas falem, nossa, era isso que eu precisava, né? E nós sempre fazemos um mapeamento, que é para identificar a quais riscos a organização está exposta. Então, quando a gente fala de equidade, diversidade e inclusão, eu tenho algum risco relacionado a esse tema que eu preciso me atentar? Aconteceu alguma situação nos últimos tempos relacionado à raça, por exemplo, algum tipo de preconceito, ou então relacionado a gênero, algum tipo de machismo? A que riscos a organização está exposta e como eu vou pensar em mecanismos para prevenir, mitigar ou então cessar aquele risco dentro da organização. Então, essa é a primeira fase, né? A gente entender na organização a quais riscos ela está exposta e o que nós podemos fazer não só em relação a esse tema, mas em relação a tantos outros, né? Conflito de interesses, relações institucionais, relações com o poder público e assim vai. Então, quando a gente vai falar de política de compliance, tem muita organização que também não usa esse nome e a gente também até adotou aqui de usar muito como política de integridade. Porque política de integridade é brasileiro, não tem essa dificuldade de falar, igual o supermercado Oxo, as pessoas elas sempre ficam nessa dúvida, como falar. Então, Aqui na Bahia virar Oxi. aí, vira Rapidinho. Oxi. Então, para que a gente tenha, né, uma linguagem que seja acessível e que aproxime as pessoas, tanto os integrantes quanto os terceiros que se relacionam com a organização, a gente pode sair desse nome de política de compliance para política de integridade, que está tudo certo. Mas feito esse mapeamento, né, a gente traz ali um diagnóstico, identifica quais são os principais pontos de risco que precisam ser mitigados, estabelece a partir dali um código de conduta. E aí, dentro desse código de conduta, a gente vai apontar condutas esperadas em relação àqueles temas sensíveis. O que a organização ela espera do seu colaborador, do seu integrante, né? Ou dos terceiros com quem ela se relaciona, que seja feito. O que ela está esperando qual é a atitude, né? Diante de uma situação de conflito de interesse. Qual é a atitude que aquele colaborador ele vai adotar em relação àquela pauta? Em relação à equidade, diversidade, inclusão, nós temos aí, teve também um recente caso no Big Brother Brasil, eu não assisto, mas acompanhei as notícias, que foi sobre liberdade religiosa. As pessoas elas têm a opção de escolher a sua religião e dentro de uma organização, de uma empresa, o que seja, tem que haver o respeito. E aí a gente teve uma demanda recente nesse sentido, porque estava havendo ali o ultrapassar do limite. Então, a gente precisa prever dentro de um código de ética o que se espera dos seus colaboradores em relação àquele tema. Então, é realmente mapear, trazer para dentro desse código as condutas basilares. E aí, a partir dali, a gente vai criando as políticas internas, que são as políticas específicas sobre casos mais sensíveis, por exemplo, como equidade, diversidade e inclusão. Quando a gente vai construir essas políticas, principalmente com essa temática, o olhar ele tem que ser voltado para o acolhimento. Ele tem que ser voltado para a oitiva da pessoa que está sofrendo de alguma forma por conta de uma outra pessoa não estar respeitando ela por algum motivo, né? Tá tendo uma discriminação ali. Sim. Então, a gente sempre também começa com essa mudança da cultura. E como eu falei, não precisa fazer esse super processo, né, de implementação e já sair fazendo tudo. Calma, a gente pode sempre começar com a mudança da cultura. E como que essa mudança ela pode começar?
ela pode começar com envio de e-mail sobre o tema, ela pode começar com o envio de informações de tempos em tempos. Tô vendo que está sensível aqui a questão racial. Então, eu vou me dispor, né, como organização, a mandar e-mails, mandar mensagens, promover vídeos que são sobre o tema. Eu vou praticar ali um letramento racial para as pessoas. Eu tô vendo que está tendo uma questão aqui de assédio. Eu vou, então, aos poucos também inserindo o assunto. Inserir o assunto para a mudança da cultura, eu vou estabelecer uma política. Porque a regra que está dita, né, que é a regra que está escrito, preto no branco, a gente tem como certo. Depois ninguém vai poder falar que não estava sabendo como se comportar diante da situação. E aí ali a gente tem a previsão de penalidade, de advertência, suspensão e assim vai. Então você criar ali mecanismos realmente para cortar, para cessar que ocorram situações que vão ao desencontro, né, de uma política que visa salvaguardar as pessoas da ocorrência de racismo, machismo, a salvaguardar a organização de conflito de interesses e questões relacionadas a esse tema, é importante por isso, para que depois ninguém fale que não houve ali a informação. Então, um outro ponto dentro dessa linha, né, dentro dessa cadeia, é a promoção de treinamentos. A gente fala lá sobre instituir a política de compliance, instituir a política de integridade ou um código de conduta. Eu não posso simplesmente ter aquele documento guardado na gaveta. Não pode ser um documento de gaveta, ele tem que ser um documento que precisa ser revisado constantemente. Então, periodicamente, a organização ela vai se programar, ela pode prever isso já no orçamento dela anual, que ela vai realizar pelo menos 2 treinamentos no ano para falar sobre o código de conduta, para realmente internalizar as regras, né, fazer com que os colaboradores e os integrantes da organização eles estejam cientes das regras, conheçam, né, e elas não se apaguem com o tempo, porque não adianta fazer a publicação hoje e aí você revisar, né, voltar no documento daqui 2, 3 anos. Quem vai ter internalizado aquela norma se nunca mais você falou sobre elas? Então, a promoção dos treinamentos, ele também ajuda nesse sentido, né? A gente realmente fixar ali para as pessoas o que deve ser feito. Como as pessoas, elas devem realmente, né? Se um dia houver uma fiscalização, por exemplo, e eu falei para um financiador que eu tinha uma política de integridade, apresenta a minha política de integridade, ele resolve fazer uma auditoria. E ele chega hoje, Lucas, você sabe o que é conflito de interesses? E você fala, oi, não sabe. Não sabe, mas está lá na política de integridade, que todos assinaram, tem conflito de interesse, mas nunca foi praticado. Então, até os órgãos fiscalizadores, quando a gente pensa em corrupção, principalmente, eles olham para essa questão de ser um documento prático e não um documento escrito, mas que ele esteja no dia a dia da organização. Então, é um ponto que se chama bastante atenção para que não se implemente simplesmente por implementar. Eu realmente quero que tenha aqui uma política interna de equidade, diversidade e inclusão. Tem algumas certificações que, inclusive, estão exigindo que as organizações tenham no seu quadro de governança maior diversidade. Porque a gente também tem visto essa mudança vinda de fora para dentro. Então, às vezes, vai buscar uma certificação, vai buscar um selo, por exemplo, tem que constar lá no seu estatuto social que a sua diretoria, né, que o seu conselho de administração, ele vai ser composto pelo menos de metade mulher e metade homem. Então, é realmente buscar ali implementação de mecanismos para conseguir fazer as organizações avançarem nessa temática. Então, pode ser de dentro para fora? Pode ser de dentro para fora, é ótimo que seja de dentro para fora. Mas é muito difícil quando vem de fora para dentro, porque às vezes você já está com tudo pronto. Cenário lindo, entrou ali para receber um financiamento internacional, tem toda a documentação. E aí eles chegam na parte do compliance. Cadê? Cadê suas políticas internas? Cadê sua política de integridade? Seu código de ética e conduta? Salvaguarda de crianças? Entrou ali vários temas no legal check. E aí como que a gente faz? Vai correr atrás disso em cima da hora? Vai virar um documento de gaveta, né? Muito bom. Muito bem. Queria, então, rapidinho cumprimentar aí o pessoal que está por aqui. Tem pergunta que chegou também aqui no chat, a gente vai falar sobre elas já já. Mas antes, deixa eu só cumprimentar aqui o pessoal.
muita honra também, chegou aqui, querido amigo, parceiro também, o professor Tarso Cabral Violim, lá do Paraná. A Vânia Paixão, do Teatro Vila Velha, aqui da Bahia, a Helena Chaves, a Catiúcia Veiga, a Cibele Ramos, então todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, Alex, da Alex Bike Oficial, chegou todo mundo por aqui, queria mandar um beijo para minha mãe e para minha irmã, Priscila, que estão por aqui também, um beijo para vocês, sempre, porque, Thaís, parente é obrigatório assistir, viu? Parente é obrigatório, a gente não impede não, a gente diz, olha, é obrigatório assistir, então... Um beijo para vocês. Minha mãe disse que não entende nada, mas sempre está por aqui assistindo. A minha filha também. Minha filha só entende o oi inicial e o boa noite do final, mas ela adora ver também as lives. Então é por aí. Então, cumprimentar todo mundo que está chegando. Um beijo para vocês, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Obrigado aí pelos likes. Não cai o dedo, já disse. Então é isso. Vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente também um pouquinho e não só a gente trabalhar para ele. Então, queria voltar aqui para trazer essa pergunta também. Duas perguntas chegaram, uma eu vou fazer primeiro, a outra eu vou deixar para daqui a pouco. Então, eu entendi, né, do que você trouxe aí desse roteiro, muito, muito interessante, óbvio que é mais complexo, e você traz com essa leveza, né, para a gente poder entender aqui num primeiro bate-papo, obviamente, e óbvio que se as pessoas quiserem aprofundar, né, tem material, tem o próprio SBSA Advogados para auxiliar, orientar nesse sentido, mas eu entendi que tem uma coisa da prevenção, né, de que aconteça esses problemas, esses programas de compliance também atuam na prevenção, de entender, né, as fragilidades para evitá-las. Tem uma questão de tentar mudar a cultura institucional, né, as práticas, e aí também, por consequência, mudar as práticas, os procedimentos, enfim, toda a forma de se relacionar internamente, e naqueles casos onde a intervenção eventualmente não resolveu, a questão sancionadora também. A pessoa pode ser expulsa, né, mas excluída da entidade, talvez. Então, é um pouco isso, né, que a gente está entendendo de forma sistematizada, muito bem elaborada, muito bem pensada para a entidade. É um pouco isso do que você traz. Me corrija se eu estiver errado. Sim, não, totalmente isso. E que bom que está sendo leve e que aparentemente parece ser fácil, porque realmente é um processo complexo. A gente sempre faz uma análise documental muito forte, faz entrevistas, é um processo complexo realmente, para poder fechar todas as pontas e entregar um ótimo e excelente trabalho. Então, que bom que está parecendo simples, para que estimule as pessoas a quererem a realmente estarem íntegras, né? Implementarem políticas que deixem as mais seguras. Mas realmente é um processo dificultoso, às vezes, porque vai mexer em caixinhas que às vezes nem as organizações imaginavam. E ali numa conversa, opa, peguei aqui um insight, peguei aqui uma situação que pode te trazer prejuízo no futuro. Então, antes que ela aconteça, vamos já deixar estabelecido a regra em relação a isso? Então, é complexo, mas realmente que bom. Tá parecendo ser leve. Muito bom. Gente, então rapidinho, lembrando, semana que vem tem curso de elaboração de estatuto de associações. Quem não se inscreveu, últimas vagas, pouquíssimas mesmo. A gente já está em vias de fechar a turma, né, nas próximas horas. Então, uma felicidade muito grande. Semana que vem, de segunda a sexta-feira, de 19 às 21 horas, todas as noites, a gente vai se encontrar durante 2 horas e vamos conversar sobre o estatuto, vamos construir um estatuto, né, imaginário, digamos assim, mas a partir das experiências de todas as pessoas que estiverem participando, a gente vai criar ali um espaço-tempo para a gente trocar bastante informação, tá bom? Criar estatuto, depois eu vou avaliar o estatuto da instituição, né, individualmente. Então, depois tem a mentoria que a gente vai poder conversar para tirar as dúvidas. Então, né, então se inscrevam, o link está aqui na bio, tá certo? Então, estou esperando vocês para a gente fechar essa turma aí. Queria aproveitar para cumprimentar a querida parceira, amiga Thaís Amorim, referência aí no direito eclesiástico, também chegou por aqui, também faz um beijo para você. Tive a oportunidade, né, de dar um abraço nela, de conhecê-la numa passagem rápida que eu tive para o Santos e São Vicente. Então, fico muito feliz, espero encontrá-la logo, porque muitas parcerias aí virão. Então, o pessoal aí também da Associação Beneficente Jurema, que entrou agora, Vitória Carvalho, todos bem-vindos, bem-vinda. Então, é isso, vamos voltar aqui. Tem uma pergunta, deixa eu voltar essa pergunta aqui, que a pergunta foi muito interessante, que é, olha só,
A Nicole, da Associação Paulista de Fundações, perguntou o seguinte: Thaís, você acha... Opa, peraí. Você acha que uma política de integridade pode ser efetiva se não houver o comprometimento total da diretoria, da direção da Acredito que entidade, não. no caso, né? Inclusive, quando a gente está estudando esse tema, né, Lucas, a gente chama isso de top of the tone, que é o comprometimento da alta gestão. A alta gestão, ela precisa estar comprometida. É que aí a gente foge um pouco do tema de equidade, diversidade e inclusão, mas quando a gente entra dentro da política de integridade, a gente visa a anticorrupção, a gente visa temas mais sensíveis em relação a desvios, fraudes, e qual que é o intuito? Prevenir, detectar e corrigir. Então, se a alta gestão ela não estiver comprometida, certamente a gente não vai conseguir fazer com que ela seja efetiva. Por quê? Com o comprometimento da alta gestão, a gente vai trazer uma cascata. A alta gestão está comprometida, consequentemente, a diretoria executiva vai estar comprometida, os associados vão estar comprometidos, os colaboradores vão estar comprometidos. Agora, se as pessoas veem que a alta gestão tem atitudes que não correspondem com aquele código de conduta, com aquela política de integridade, certamente, quando chegar no nível da base, vão pensar, certamente, se eles estão praticando, eu vou praticar e ninguém vai perceber. Então, a ideia realmente é que a alta gestão esteja comprometida. Se não tiver, dificilmente a política ela vai ter essa efetividade que se espera. Todos precisam estar comprometidos com ela. Muito bom. E realmente, né, o cara vai dizer, quem manda, né, não está seguindo, sou eu que vou seguir, e realmente não é recomendável Sim, esse tipo de coisa. índices, né? Tem alguns estudos que falam que normalmente as fraudes, né, os desvios, eles acontecem entre pessoas que têm poder de liderança e pessoas que não têm poder de liderança, mas têm fácil acesso. Então, se as pessoas que têm poder de liderança não se comprometerem, elas vão viabilizar o caminho para que todo o resto aconteça, né? Perfeito, perfeito. Queria, a gente está caminhando aqui para o final, né? Sempre digo isso aqui, que a live quando é boa, a gente pisca o olho, né? Quando começa a empolgar, a live está acabando, infelizmente, né? Mas é isso. Tinha muita coisa ainda, só eu fiz umas anotações aqui, tinha várias questões, mas enfim, é sempre bom também. Esse é outro indicador importante, porque deixa um gostinho de quero mais, né? Exato. Então é sempre um indicador de que a live foi ótima, porque você sempre fica com aquela ânsia de que tinha mais umas 15 perguntas para fazer. Então é importante também registrar isso, né? A gente está caminhando, mas de todo modo dá tempo ainda cumprimentar todo mundo, o pessoal aqui, o Ecocidadão Instituto, o Nildo Rabelo, o Helder Barbosa, Camilo Souza, Edilene Sena, querida, um beijo para você, Edilene, e também Antônio Carlos Galdini, todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esquece de deixar esse like aí, a gente está acabando, mas ainda dá tempo de deixar o like, ainda dá tempo de fazer esse algoritmo, né, nos ajudar aí um pouquinho e apoiar nosso trabalho. Então a Camila Luz aqui está dizendo que foi muito esclarecedora, isso mesmo, ótimo, a Jane está dando boa noite, todo mundo, mas tem uma pergunta aqui que eu queria já emendar no final, que foi da Silvana. E ela, além de elogiar aqui a oportunidade, enfim, o desenvolvimento prático da aplicação, ela diz que ela está implementando na entidade dela, neste momento, a política de compliance, está tentando, está nesse processo. E eu queria que a gente terminasse, finalizasse, eu queria que você desse uma dica. De repente, a gente tem muita gente que assiste o nosso programa, um público de muitos dirigentes de pequenas organizações do Brasil inteiro, né, do interior desse Brasil inteiro, né, eu tenho muito orgulho disso, tanto aqui ao vivo quanto quando sobe lá pro canal do YouTube, já dizendo aqui, viu, gente, fica gravado aqui no Insta e fica também disponível lá no nosso canal no YouTube. Então muita gente assiste, enfim, então eu queria que você desse uma dica, né, puxando aí esse mote de que a nossa colaboradora veio, né, trouxe aqui, também que você desse uma dica para essas organizações que estão em fase de implementação, que estão pensando em implementar programa de compliance. Quais as dicas que você dá nessa implementação, considerando as questões que a gente tratou aqui, de equidade, né, de inclusão,
enfim. Então, Eu sempre, bola contigo. eu sempre falo, Lucas, que nenhuma revolução começa da noite para o dia. Então, o primeiro ponto talvez é ter paciência e saber que é um trabalho que tem que ser feito com paciência, cuidado, zelo e de pouquinho em pouquinho. E talvez seja importante trazer aqui como dica principal, fazer benchmark, que é você olhar para o que os outros estão fazendo, olhar para a sua realidade e ver o que você pode fazer com as condições que você tem. Isso não significa um copia e cola, que é o que acontece muito, e depois a organização ela acaba estabelecendo regras que ela não vai conseguir cumprir. Sim. Entendeu? Às vezes ela vai estabelecer regras que não são voltadas para os riscos que foram identificados especificamente para elas. Então, talvez seria mapear os riscos que ela tem hoje e prever um plano de mitigação para esses riscos. O que eu posso implementar, quais os mecanismos que eu posso implementar para resolver esses problemas? E aí, dia após dia, vai criando ali dentro de um plano de trabalho, né, dentro de um cronograma, os mecanismos para ter uma política sobre esses pontos. E o que é muito importante também? Eu estou vendo que eu preciso, então, ter políticas internas, política de integridade, código de ética e conduta. Aí sai copiando e colando aí de todo mundo, né? Faz o benchmark todo errado, que é o copia e cola. E a pessoa acaba pegando várias políticas e aí ninguém internaliza política nenhuma, ninguém realmente tem conhecimento sobre os termos de nenhuma das políticas. E o que acontece? Você tem ali a regra no papel, mas na prática não funciona. Então, se você um dia apresenta essa documentação tendo ela como ela é funcional, ela é aplicável, a minha organização está em conformidade, e aí acontece numa eventualidade, uma auditoria, uma fiscalização, vê que está tendo lá corrupção. A gente sempre fala qual a importância do compliance, né, da integridade. É tentar fechar buracos, fechar torneiras, e só com essa análise a gente vai identificar por onde está saindo, escoando dinheiro, que às vezes é motivo de corrupção e às vezes não. E aí dentro dessas políticas de equidade, diversidade e inclusão, eu até trouxe alguns casos, né, de benchmark para que as organizações que nos acompanham aqui possam acessar, que estão públicas, né, são publicadas no site das organizações. E aí a gente tem a Fundação Tídio Setúbal, o Instituto Natura, o ActionAid e o Save the Children. São algumas das organizações que eu vi, né, que estão com as suas políticas publicadas sobre o tema de equidade, diversidade e inclusão. E ali eu acho que as organizações elas podem ter um panorama do que é essa política. Será que eu estou em uma situação que eu realmente preciso implementar essa política? Não preciso implementar essa política, mas eu quero um código de conduta, eu quero uma política de integridade para minha organização. Eu quero ver se eu estou exposto a algum tipo de risco e quero corrigir esse risco por meio das minhas políticas de integridade. Então, a minha dica é essa, fazer um benchmark com esse olhar cuidadoso, pensando no tamanho da organização. Eu não sou tão grande igual uma Save the Children, ainda. Mas eu consigo já estabelecer uma política que vai atender essas perspectivas, né? Esses temas que são tão sensíveis e tão caros em algum momento. Porque isso também pode trazer vários reflexos para a organização. Muito bom! Muito bom! Thaís Jennifer Rocha aqui com a gente, sensacional! Muito bom! Várias dicas, várias questões e temas complexos que foram tratados com a leveza que Thaís soube imprimir. Muito bacana! Queria agradecer demais por você estar aqui, não só conversando comigo, mas também, né, dividindo um pouco da sua experiência, dos seus estudos, da sua sapiência aqui com o nosso público. Fico muito feliz, Thaís, de trazê-la novamente aqui, tá certo? Realmente reiterando, né, da admiração pelo seu trabalho, né, e você que integra aí um time sensacional, que é a DSBSA Advogados, que eu tenho muito orgulho de ser parceiro, né, uma admiração muito grande, um dos escritórios mais potentes, né, que atuam nessa área no Brasil, sem sombra de dúvida, e eu fico muito feliz mesmo de poder ter assim, esse diálogo franco e essa possibilidade de contar com a presença sua aqui, de vocês, né? Porque já tive aqui outras pessoas da equipe também, Eduardo, Laís, né? A Paula, Estou, a Aline. Então, realmente, uma felicidade muito grande, né? Poder ter essa troca aí com você, com vocês. Enfim, então, mais uma vez, agradecer
tá certo? E antes de fechar aqui, cumprimentar todo mundo. Obrigado, gente. Thaís Amorim, Valdirene Monize, todo mundo que está aqui dando tchau, boa noite, enfim. Sejam todos, sintam-se todos abraçados. E reiterar o convite, dia 28, estaremos aqui novamente, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, às 18 horas, terça-feira, dia 28 de março. Nós vamos falar sobre a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ABCR, com o Fernando Nogueira, o novo diretor executivo da ABCR, dia 28 de março. Lilian Azevedo, querida procuradora, chegou por aqui. Um beijo para você. A gente está finalizando, mas não podia deixar de cumprimentá-la. Também chegou aqui a Mabel Florença. Então sejam todos bem-vindos. A gente está finalizando, mas pode rebobinar aí e ver, né? Depois de... Você não sabe nem o que é isso, né, Thaís? Você é nova, não sabe nem o que é rebobinar, certamente. Então é isso. Live dia 28 de março com o Fernando Nogueira. E ainda tem pouquíssimas vagas no curso de elaboração de estatuto de associação. Estou em vias de fechar a turma e quero ver o pessoal que está participando aqui nessa turma. Ainda dá tempo, tá? Temos pouquíssimas vagas. Então de 20 a 24, semana que vem, todo dia, de noite, a gente vai ter um encontro de 2 horas para a gente construir o estatuto, trocar, fazer bastante troca de experiência nesse dia, né? E a gente vai passar toda a experiência que eu tenho aí de mais de 15 anos nessa vida analisando estatuto, tá bem? Então, o link do curso está aqui na bio do Instagram, está nas nossas redes sociais, é só procurar e tem aí o número do Zap também aqui no chat, tem o site, só não dá para... Tá bom? Procure que a gente conversa, tá bem? Então, Henrique Ramos, como faço para me inscrever? Se inscreve no link, tá na bio aqui do Instagram ou nas nossas redes sociais, tá bom, Henrique? Você pode procurar a gente também aqui no direct, tá? Do Instagram ou no nosso WhatsApp, nos grupos, enfim, tá bom? Então, manda um direct pra gente também, que a gente manda o link da inscrição para você. Então, um grande abraço a todos. Reiterando os convites, um beijo para você, Thaís. Muito, muito, muito obrigado. Gratidão por ter participado aqui. Eu que agradeço de coração, muito mesmo pelo reconhecimento, por ter me chamado mais uma vez. É sempre muito bom poder compartilhar com você e tantas outras pessoas que já trilharam aí os caminhos que eu estou percorrendo, né? Então agradeço realmente. Muito obrigada. Valeu, querida. Obrigado, gente. Até a próxima.